servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Agora vamos andar um pouquinho, no mesmo livro de Gênesis. Eu acredito que é o capítulo 39, ou um pouquinho antes. Deixa eu ver se eu... 30 Capítulo 37. Avancei demais, vamos voltar. Começar no versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Agora eu quero ler esse mesmo capítulo, versículo 12 em diante. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Agora vamos um pouquinho mais adiante, vamos ler sobre Gideão, a nossa terceira pessoa, no livro de Juízes. Vamos ler do versículo 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Capítulo 6? Isso, capítulo 6. Versículo 11. Ah, não falei o capítulo, desculpe. 6:11. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas.
Vamos parar por aqui. Esses três personagens da Bíblia, que nós notamos aqui, primeiramente, eles têm algo em comum. Esse algo em comum se chama serviço, trabalho, servir. Rebeca estava indo buscar água. José ajudava com os rebanhos do seu pai. Gideão estava malhando trigo para ter alimentação. Então nós estamos vendo três situações diferentes que envolvem trabalho. Mas o interessante nesse contexto que nós estamos vendo, que são três situações diferentes. Veja, Rebeca, no capítulo 24, que nós lemos, ela estava servindo, é foto da minha neta aqui, da minha filha. Ela estava servindo, no capítulo 24, pessoas desconhecidas. Ela estava prestando um serviço a alguém que ela nunca viu. Há pessoas que ela estava vendo pela primeira vez. E ela foi além de servir pessoas estranhas, ela também vai e serve os animais daquela comitiva. Aqui não fala a quantidade de animais, mas havia camelos no plural. Então é trabalho isso daqui, irmão. É realmente trabalho. E nós vemos em Rebeca essa disposição de servir pessoas de fora. Pessoas que não pertenciam à sua realidade imediata. Não eram seus familiares e também não eram da sua comunidade. Por outro lado, em José, nós vemos inicialmente que o seu envolvimento no serviço estava ligado com a sua família. Porque nós percebemos logo no versículo 2 do capítulo 37 que José, com 17 anos, jovem então, né, apacentava o rebanho com os seus irmãos. Então ele tinha uma tarefa que era ministrada na sua família, no seio familiar, no seu cotidiano familiar. Era algo que estava envolvendo a sua família. Não fugia, nesse início do seu trabalho, da sua família. Tanto que o seu pai manda ele ir encontrar com os seus irmãos, que estavam com o rebanho distante, mas ainda assim era família. Família era o centro do pensamento aqui de José. Servir seu pai e seus irmãos. Eis-me aqui para isso. Gideão, no entanto, quando nós lemos lá em Juízes capítulo 6, o que nós percebemos? Que ele está trabalhando, Gideão está trabalhando, cuidando para que não faltasse alimento no seu lar, mas ele recebe uma ordem que vai além da sua família. E essa ordem que está aqui, que nós vamos ver que ele depois, ele aceita essa ordem, ele faz prova de Deus, mas ele aceita essa ordem, e aí ele diz lá, se virou-se, versículo 14, vai nessa tua força e livra Israel. Então, uma figura já não só apenas da sua família, uma figura da sua comunidade, da sua relação sanguínea, da sua nação, do seu povo, da sua irmandade. Então nós vemos aqui três grupos distintos que nos servem de exemplo.
Eu e você não podemos servir só os de fora. O cristão foi chamado para ir muito além. Nós devemos servir os de fora, servir os das famílias e servir a Irmandade. E nós vemos essas três situações na vida desses amados. Por que pensei nisso? Porque sei que vocês estão empenhados em fazer uma conferência. E sei que exige trabalho de todos. Todos vocês. Não só de alguns. Não é só o Mardoqueu, não é só o Royce, não é só o Marco Aurélio, não. Todos, irmãos e irmãs, devem se envolver com empenho para o serviço. Não pense vocês, irmãos, que não tem serviço. Tem sim, muito serviço. Então, eu pensei nessas passagens, porque eu queria mostrar para vocês que o serviço é essencial, mas que no serviço há uma bênção especial. Nós podemos ver na vida de Rebeca que ela encontrou seu amado, constituiu uma família e tudo começou aonde? No seu serviço. Tudo iniciou aonde? No seu serviço. José se transformou no governador do Egito, no segundo homem da nação do Egito. E onde começou? Ele era dado ao serviço. Em todas as situações da vida de José, serviço. Ele foi preso daqui a pouco, ele estava cuidando lá dos cárceres, serviço. Então o serviço é essencial. Gideão libertou o povo de Israel dos medianitas. Onde ele foi encontrado? Serviço. Então, irmão, o cristianismo não é lugar para gente que não gosta de trabalhar. Para gente que é descansado, que não arregaça as mangas, que não faz alguma coisa em benefício de outrem. Seja familiares, seja vizinhos, seja irmãos. Serviço é essencial para nós que somos cristãos. Uma figura linda daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Trabalhar. Trabalhar em nosso favor. Se ofereceu no nosso lugar. Pensemos, irmão, na importância e na responsabilidade do nosso serviço. Veja, começamos por Rebeca. Ela não estava passeando, ela estava buscando água com um vaso. Exigia dela disciplina, força, empenho. Ela não estava lá porque eu vou dar uma voltinha, buscar uma aguinha. Não, ela tinha conhecimento de causa. Ela sabia como pegar água. Quem vai só para fazer de conta não sabe fazer nada. Quando Jacó falou para o seu filho José, depois chamado aqui de Israel, vai lá, ele tinha que saber onde era o caminho, ele tinha que conhecer. O pai dele mandou ele ir, ele foi. Ainda onde ele foi lá, ainda não estava os irmãos dele, ele teve que perguntar e andar mais um pouquinho. Mas ele sabia com o que ele estava tratando. Então eu e você precisamos ter conhecimento daquilo que vamos fazer. Se você se envolve com o ministério, seu trabalho exige empenho naquilo. Se você se envolve com o cuidado com o lugar, você tem que ter empenho naquilo. Cada um tem uma responsabilidade. E Gideão, depois de fazer prova com Deus, ouviu a ordem do Senhor e foi nessa tua força libertar Israel. E libertou. Eu não quero falar dos outros acontecimentos, não é isso. Não quero contar aqui sobre as falhas de Gideão, nem de Rebeca, e nem de ninguém, de José, que a gente não vai ver falha, porque ele é uma figura do Senhor Jesus. Então, a vida de José, a gente não encontra pontos que nós possamos usar negativamente.
Ao contrário de Rebeca, que encontramos, podemos dizer que é uma figura da igreja, a igreja vive falhando, né? Nós vivemos falhando, e Gideão também, infelizmente, falhou, inclusive com idolatria. Mas o que eu quero é essencial para as nossas vidas, irmão, é exatamente nos mostrar as nossas responsabilidades individuais no serviço. 3 personagens bíblicos com 3 responsabilidades diferentes a serem cumpridas e cumpridas. Compromisso, Mardoqueu, se você assume, você vai até o fim. Compromisso, qualquer irmão ou irmão que assume tem que ir até o fim. Responsabilidade assumida para um cristão é responsabilidade cumprida. Não envergonhe nem a você, nem a seus irmãos, não cumprindo o que você assumiu. Se você não é capaz, não assuma. Nós temos uma responsabilidade perante o nosso Senhor e aos nossos irmãos. Infelizmente, tem alguns irmãos, eu já ouvi falar, mas eu só devo satisfação ao Senhor. Isso não é verdade. Eu devo satisfação ao Senhor e aos irmãos com quem me comprometi. Eu devo satisfação a todos aqueles que estão envolvidos nessa situação, se eu não cumprir o que eu me propus a fazer. Nós precisamos entender essa responsabilidade. A minha responsabilidade não pode sobrecarregar o irmão que não tinha ela. E se eu falhar, alguém vai ter que fazer o meu papel. Serviço para os de fora, como no caso de Rebeca. Pobres, pessoas necessitadas. Não basta só levar o Evangelho, irmão. Às vezes precisamos ir além de pregar o Evangelho. Às vezes precisamos também ajudar nas necessidades desses não salvos. Às vezes nosso vizinho, às vezes eles estão precisando de um apoio, da gente ir lá arrumar a cerca dele, da gente dar ele está com dificuldade de cuidar de alguma coisa, e o nosso testemunho de bom cristão em servi-lo pode impactá-lo. É importante eu e você entendermos isso. Pessoas que muitas vezes conhecemos, são conhecidos nossos, e não tem o Senhor. Mas não é crente, eu não vou ajudar. Não, deixa ele que sofra. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Rebeca viu aqui uma pessoa que lhe pediu água, e o que ela fez? Ela prontamente atendeu. Ela foi além do pedido daquela pessoa. Ela também deu água para os animais. O servo não pede água para os animais. Ele pede água. No capítulo 24 de Gênesis aqui, veja que interessante. Ele faz uma oração para que o Senhor fizesse com que ele encontrasse alguém que poderia ser aquela prometida de Isaac. Aí, ele dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Na sua Bíblia, não sei se está diferente da minha. A minha está, dá-me de beber um pouco de água para mim, para meus camelos, para meus cavalos. Está assim na sua? Dá-me de beber. Para mim. Ela, prontamente, acabando de dar de beber a ele, ela disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam, no plural. Serviço, irmão. Ela serviu, ela se dispôs por aquela necessidade de pessoas desconhecidas, uma figura daqueles que não estão entre nós.
Nessa situação, nós podemos ver que nós precisamos fazer para os de fora. Há uma necessidade de levarmos o Evangelho para os de fora. Vai ter uma série de pregação lá na casa do irmão. Pode vir alguém que muitas vezes está precisando de uma cesta básica. E o Evangelho pode levar a cesta básica junto. É uma atitude individual, não é uma obrigação da Irmandade, mas é um serviço individual. Eu não gosto muito dessa ideologia de que os irmãos na totalidade, que nós chamamos de Assembleia Responsável. Não, muitas vezes eu posso fazer eu. Eu tenho condição de fazer, eu posso ajudar. E eu fico colocando desculpas esfarrapadas. E não faço. Eu preciso fazer como indivíduo. Às vezes a pessoa está lá na porta de casa pedindo um copo de água e nós não temos coragem nem de atender a pessoa para não incomodar. Aqui eu acredito que isso não acontece. Mas tem lugar que nem abrir a porta para o indigente as pessoas abrem. Pedir um copo de água porque vai incomodar. Servir na família. Pais. É importante. Os pais que têm criança pequena, lê com os filhos. Não vem com esse papo que não tenho tempo, porque a gente só não arruma tempo para aquilo que a gente não quer. Tem que ler com os filhos, pai. Enquanto os filhos der oportunidade de estar na mesa, eu preciso falar sobre o amor de Deus com eles. Eles vão ficando moços, vai chegar uma hora que os horários não se encontram. Eu entendo, é difícil daí. Mas enquanto isso não chegar, eu preciso servir a minha família com a palavra de Deus. Eu preciso ser autêntico. E mãe também. Mãe precisa ler a Bíblia. Quem não sabe ler a Bíblia pode escutar. Hoje dá para escutar a Bíblia. Para poder conversar com os filhos menores. Irmão mais velho pode ajudar os irmãos mais novos. Serviço na família. Lição de casa. Há muito serviço. Há muitas coisas para fazer no seio familiar. Há muitas necessidades que a própria família pode suprir uns aos outros. Que não precisa vir ninguém de fora. Que não precisa nenhum apoio vir de fora, a família supre. A Bíblia diz que os pais são sacerdotes do lar. Então o pai é responsável por esse momento familiar, ele deve fazer. Deve se exercitar com a família, deve se exercitar. Quem conhece a minha casa, desde meus filhos pequenos, eles cresceram ouvindo. Depois que eles ficam grandes, se ele não seguir o caminho, não tem como amarrar o pé deles. Graças a Deus, os meus filhos estão os 4 lá, por enquanto, partindo o pão. Espero que seja assim até o final da vida. Que nunca saia. Mas eu não sei. Mas eu sou responsável lá na minha casa, o meu serviço. Quando meus filhos que moram lá começam a querer um caminho estranho, falam, aqui não. Aqui não. Olha, quando você tiver sua casa, você pode. Mas aqui é assim. Vamos devagar. Por quê? Porque eu tenho autoridade como sacerdote. Mas precisa de sabedoria. Não pode ir tacando o pé pelas mãos. Conforme o Senhor vai conduzindo. Serviço. Responsabilidade familiar. E aí chegamos em Gideão. Irmãos, uma guerra para nós, a figura aqui em Gideão é uma guerra. Como é que ganha a guerra hoje? O cristão ganha a guerra com... Não, o cristão precisa interceder uns pelos outros.
pela Irmandade em geral, levar diante do Pai a Irmandade, os projetos da Irmandade. Então, além de arregaçar as mangas e pegar no batente e trabalhar mesmo, vamos lá, tem que fazer comida, tem que lavar, tem que receber, tem que hospedar, tudo isso tem que fazer. Mas tudo isso sem oração não vale nada, guerra perdida. Porque o cristão não luta com arma, com revólver, o cristão não vai para greve, desculpa de talvez entrar num assunto que o cristão não perde tempo em lutar na carne. Tudo que é carne é derrota na certa. Cristão é oração, serviço e oração. É importante percebermos isso, irmão. Olha, eu vi ali, acho que é novembro, né? Estava ali, o Royce arrancou hoje cedo, mas ontem eu li o que estava escrito ali. Olha, irmãos, às vezes eu saio daqui. Olha, irmãos, tá aí. Vocês têm muito trabalho, mas vocês precisam fazer um exercício de oração. Daqui até lá, por toda essa situação. Então, o serviço que vocês querem prestar à Irmandade, ele tem que ser regado de joelho no chão pela Irmandade. Para que tudo que o inimigo quer fazer contra caia por terra. Há necessidades específicas a serem vencidas, assim como há necessidades práticas a serem vencidas. Há necessidade de lares para receber, lógico que está, eu li lá. Há necessidade de alimentação, de quanto vai gastar? Mas há necessidades que se vence espiritualmente em oração. Há a preguiça espiritual, há a falta de leitura, há a falta de conhecimento, há a indisposição de conhecer a verdade. Isso precisa ser quebrado em todos os lugares. Então, um apelo a vocês, irmão. Orem, intercedam. Vocês querem realizar uma conferência. E ela ser uma bênção. Ela tem que ser regada pela oração. E não uma vez por semana. Um exercício contínuo. Oração diária. Assume um compromisso individualmente. Eu vou orar toda segunda, eu vou orar toda terça, eu vou orar por esse projeto. Para que Deus possa conduzir todas as coisas em graça. Então me veio ao coração o exercício do serviço. A importância de estar disposto. E se não houver disposição, seja corajoso. Não seja covarde. Que fale que vai fazer e não vá. Se não há disposição, seja corajoso. O exemplo de Rebeca, para mim, é bem nítido, que o serviço dá trabalho. Viu? Dá água para mim beber, dou, mas só um copinho, tá? Beleza, bebe a água. Não, eu vou alimentar os camelos. Opa, sabe quantos litros bebe um camelo? Quanto, Dona? Entre 40 e 50 litros. Entre 40 e 50 litros. Aí a palavra diz camelos. Então dá no mínimo 2. No mínimo. Você acha que é fácil, irmão? Tirar 40, 50, vamos por 80. Vamos falar 40 com 40. 80 litros de água do poço. Vai lá para os camelos. Uma mulher. Olha, tá cheio de moço aqui. O que vocês acham? Vocês pegar uns baldes de 10 litros e lá tirar do poço e pôr para o camelo? Se for de 10 litros, vai dar 8 viagens. Serviço. Trabalho. Situação que precisa ser vencida. Então vocês precisam estar unidos nisso, para que não gere nem conflito e nem dificuldade. Para que haja harmonia. Para que vocês estejam unidos em um só pensamento, que é o propósito do coração dos filhos de Deus. Estar
unidos em um só pensamento. Lá no Novo Testamento foi conclamado a duas pessoas que não se davam bem, Evódia e Síntique, para que sejam unidas no mesmo pensamento. Então, muitas vezes, pode ter alguma situação que a gente não está muito, será que assim é bom? Não, acho que assim é melhor. Tem que encontrar um caminho só. E esse exercício precisa ser feito, para que não seja frustrante para nenhum dos irmãos. Que o Senhor dê para vocês sabedoria para executar esse serviço que vocês estão se propondo. E que realmente seja uma bênção para toda a irmandade o que vocês vão executar. E sempre lembrem desses três personagens: Rebeca, José e Gideão. Cada um vai lhes mostrar um aspecto para que seja vivenciado. E assim vocês vão realmente fazer bem feito aquilo que vocês têm proposto. Um coração desejoso vai diante de Deus em oração. Um coração que busca fazer a vontade de Deus vai diante de Deus em oração. A oração é o carro-chefe, é o carro inicial. Oração é a base aonde nós colocamos os nossos projetos. Eu tenho certeza que vocês já têm orado sobre isso, mas não para não. Vai até o fim e vai enfrentando o serviço e vai cumprindo as metas até que seja realizado. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e possa trazer em nossos corações a disposição de servir, de sermos pessoas animadas para o serviço, animadas para cumprir o que nos propomos.